Bem-vindo ao espaço especial alusivo aos 45 anos da independência. Hoje contamos com o convidado, Raul Domingos, um político de longa data que dispensa qualquer tipo de apresentação. Sr. Raul Domingos, muito obrigado pela disponibilidade e é bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar no Mídia Mais. Acabo sendo já parte da casa. À sua disposição. Sr. Raul Domingos, a nossa conversa gira precisamente em volta dos 45 anos da independência nacional. 25 de junho de 1975 foi a proclamação da independência total e completa de Moçambique. Faz este junho de 2020, precisamente 45 anos. Onde é que se encontrava na altura da proclamação da independência nacional? Na altura da independência eu estava na Beira. Acho que tinha por aí 17, 18 anos. O que fazia? Era estudante e trabalhador. Eu estava a frequentar um curso nos Caminhos de Ferro, que era um curso de formação técnico-profissional e que termina justamente em 75, em dezembro. E a partir de janeiro de 76 já comecei a trabalhar. Como é que toma conhecimento da proclamação da independência? Já tinha idade suficiente para saber dos acontecimentos desta natureza? Sim, já o golpe de Estado de 1974... 25 de Abril em Portugal. 25 de Abril acontece que nós já tínhamos noção das coisas, o que estava a acontecer. O meu pai escutava a voz da Frelimo, assim, às escondidas, mas eu já tinha idade de perceber que aqui há alguma coisa que está a acontecer. Quando chegasse aquela hora, tinha um toque especial, a voz da Frelimo, Tanzânia, Dar es Salaam, qualquer coisa que falava aí, e depois eles escutavam e acompanhava todo aquele movimento, a luta de libertação. Então, quando se dá o 25 de Abril, aquela euforia, vamos ter a independência. Depois, portanto, 25 de Abril, depois temos o 7 de setembro. Que é a assinatura dos Acordos de Lusaka. Acordos de Lusaka. As emoções continuavam a crescer, a acreditar que era o fim da guerra e que teríamos a proclamação da independência. Portanto, quando chega o dia da independência, era o dia esperado. Aliás, antes da independência, tivemos aquele périplo do Rovuma ao Maputo, do Presidente Samora. Então, estávamos sempre a acompanhar toda aquela movimentação. Portanto, o dia da independência era o dia esperado. Acontece, eu estando na Beira, não fui ao estádio. Pela idade, o pai achava que não, porque havia muita gente, sabe? Depois do 25 de Abril e esse movimento todo, as reuniões do presidente Samora, aquela moldura humana, então achou que não era o ideal que o jovem da minha idade fosse sozinho ao estádio. Aquilo foi... A cerimônia ocorreu no estádio no campo de futebol de Ferroviário da Manga. Então, digamos que era uma espécie de réplica do que estava acontecendo no estado da Machava. No estado de Machava, sim. O que é que faz, Sr. Raul Domingos, nos primeiros momentos, os primeiros anos da independência nacional? O que é que eu faço? Eu, como eu disse, que estava a fazer um curso técnico profissional, terminei o meu curso e comecei a trabalhar nos Caminhos de Ferro. O curso era de serralheiro mecânico, mas acabei me dando muito bem no desenho de máquinas e especializei-me em desenho de máquinas. E na altura da independência, que acontece em 25 de junho de 75, o meu curso termina nos finais do ano de 75, portanto em dezembro, começo a trabalhar em janeiro. Havia uma fuga de técnicos portugueses.
Então, porque eu tinha me especializado em desenho de máquinas, tinha boa nota no desenho, a sala de desenho da manutenção ferroviária na Beira, naqueles tempos chamavam de oficinas gerais, tinha poucos desenhadores. Então eu fui convidado a trabalhar na secção de desenhos. Quanto tempo trabalha na secção de desenho? Eu trabalho na secção de desenho aproximadamente 5 anos, porque depois, em 1980... Neste período chegou a desenvolver alguma atividade política? Enquanto trabalhava no CFM? Não. O que acontecia naquela altura? Era o tempo dos grupos de dinamizadores, era os tempos dos grupos de vigilância, e eu não fiz parte de nenhuma destas coisas, nem grupo de dinamizador, nem grupo de vigilância. Mas era um jovem funcionário dos Caminhos de Ferro. E onde é que se dá a grande viragem para ingressar na Renamo e torna-se um político e chega a ser uma espécie de número 2 do Sr. Afonso da Cama por uma eternidade, pelo menos? Isto acontece que em 1978 eu sou chamado para o serviço militar obrigatório. E porque eu era desenhador de máquinas e na altura, em 78 já não havia nenhum português na secção de desenhos. Todos já tinham abandonado. E depois eu fui transferido da manutenção ferroviária para a manutenção portuária. E na manutenção portuária era o único desenhador. Então, quando eu sou chamado para o serviço militar, eu fui me apresentar, ficaram com os meus documentos, deram-me um talão, vai buscar a sua bagagem para se incorporar. Então, antes disso, eu passei pelo serviço, apresentei ao engenheiro-chefe de serviços, disse, olha, eu fui chamado para o serviço militar, portanto, amanhã vou me apresentar. Ele disse, não, você não pode se apresentar, porque se você vai se apresentar, eu fico sem ninguém aqui. E isto vai parar. O desenho é uma parte importante nos serviços portuários, quer na manutenção ferroviária, quer na manutenção portuária, porque tem a ver com a reparação dos equipamentos, aquelas máquinas elevadoras, os guindastes, qualquer avaria ou uma peça que se quebra. Então vão para a sala de desenho, ver qual é a peça, e nos Caminhos de Ferro nós tínhamos vários serviços. A fundição, a serralharia e tudo, nós podíamos fabricar a própria peça. Então, para fabricar a peça tinha que ter o desenho. Então, nós éramos os responsáveis, mesmo se não tivesse o desenho, nós podíamos fazer o desenho, depois mandar fabricar e operacionalizar o equipamento. Então, o chefe de serviço disse, não, ele fez uma nota para a direção do pessoal, leva esta nota para a direção do pessoal. Eu vou para a direção do pessoal, o diretor dos recursos humanos faz um pedido para o serviço militar para não me incorporar. Então eu levei para aquilo, então a minha incorporação é adiada. Então, tendo sido adiada, 78, 79, 80, em 80, eu estava num passeio como ferroviário, nós tínhamos a prerrogativa de andar nos comboios sem pagar. Eu estava... No 1º de maio de 1980, eu fui passar em Gondola, tinha um primo em Gondola, também ferroviário. E no dia 4 de maio, eu e um amigo estávamos a viajar, só a dar voltas de comboio. Fizemos um comboio que saía do Zimbábue para Beira. Nós tomamos o comboio em Gondola para Nhamatanda hoje, na altura chamava-se Vila Machado, ainda em 1980 ainda era Vila Machado. Fomos a Nhamatanda e chegamos a Nhamatanda, o meu amigo era o condutor do comboio. Né? O comboio tem o maquinista à frente, na altura era um comboio a vapor. Tinha o maquinista e o fogueiro e atrás o condutor, a pessoa que faz as sinalizações, o comboio pode partir, deve parar, etc. Então, fizemos esse comboio até Nhamatanda, trocaram a tripulação que vinha conosco sai entre a tripulação que vinha num outro comboio da Beira, que ia para o Zimbábue,
e nós entramos naquela tripulação, naquele comboio. Nós éramos a tripulação daquele comboio, o meu amigo que estava de serviço. Então, lá viemos. Quando chegamos em Dueroi, o comboio para. É interessante que só agora, depois do acordo de paz, que eu fiquei a saber porque que o comboio parou ali. Porque não havia nenhuma estação, o comboio parou. E para justamente onde estava a passar uma coluna comandada pelo falecido Afonso Jacama, que saía de Gorongosa para a zona sul da província de Manica. Então o comboio parou ali e de repente vimos os guerrilheiros a surgirem das matas. Era depois da meia-noite, portanto já era 5 de maio de 1980. Os guerrilheiros tomaram conta de nós, o maquinista e o fogueiro fugiram. Queriam saber o que o comboio transportava. Nós dissemos que o comboio era uma carga de arroz que vinha do Porto da Beira para o Zimbábue. Então, obrigaram-nos a abrir as carruagens, os vagões, aliás. Abrimos os vagões, os guerrilheiros tiraram aquele arroz todo, ainda ficou muito mais, porque era muito arroz. Carregaram o arroz e entraram na mata dentro conosco. Portanto, foi raptado. Esse é o nome que se dá, mas eu não me considero raptado. Por quê? Porque aí, naquele momento, fomos forçados. Fomos forçados a acompanhar. Mas durante o dia, quando já estava a amanhecer, o presidente Jacama procura saber onde é que estavam aqueles jovens que levamos no comboio. Fomos apresentados a ele, ele começou a conversar conosco. E ele percebeu que eram jovens que tinham algum nível de conhecimento, porque conseguimos dar-lhe um briefing da situação, da cidade, o que estava a acontecer, etc. Então, fomos parar ao fim do dia e ele fala-nos da Renamo e convida-nos a juntar-se à Renamo. O meu amigo disse, começou a mostrar algumas dificuldades. A minha esposa acaba de dar parto e vai ser um bocadinho difícil, a minha mãe é viúva, eu que sustento a família, etc. A não ser que a Renamo pode garantir um subsídio à minha família. Quer dizer, não tinha noção do que é uma guerrilha. E o Jacama, no seu jeito característico de um líder que entende as pessoas, ele disse, sim, nós vamos garantir o subsídio à tua família. E tu? Então, bom, eu sou jovem, vivo com os meus pais, trabalho, mas ajudo nas despesas de casa, tenho 2 irmãos que estudam à minha custa, mas, entretanto, eu posso me juntar e o meu pai vai aguentar. O que o Sr. Raul Domingos sabia que justificasse, digamos, uma espécie de rendição ou entrega imediata? Essa pergunta é excelente. É o seguinte, já havia na altura, em 1980, muitos factos que concorriam para uma revolta. Nomeadamente? O respeito pelos direitos humanos, para começar, sobretudo as liberdades. Não havia liberdade de circulação, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de opinião e mesmo de imprensa. Mais grave, não tanto, mas já de fórum pessoal. Eu, com a formação que tinha, podia me empregar e ganhar melhor do que ganhava nos caminhos de ferro. Só que não podia sair dos caminhos de ferro porque era considerado como sabotagem econômica. Porque era imprescindível aos serviços, era o único que estava ali. Então, se eu saísse, prejudicava o serviço. Então, isso era considerado sabotagem econômica. Então, não podia abandonar o serviço. Mas também não podia ser aumentado, porque os aumentos as promoções tinham sido canceladas. Eu sentia-me injustiçado. Eu estudei, me formei, à espera de dias melhores. Agora que estou formado, sou imprescindível aos serviços, mas, entretanto, não estou a usufruir daquilo que devia. Então, o país saído da independência tinha condições para fazer diferente? Tinha. Eu acho que tinha. Porque Como, pagavam aos cooperantes melhor que nós.
Então, isso que me revoltava. Eu olhava para os cooperantes, os chamados cooperantes na altura, russos, que trabalhavam conosco. Mas esses aqui têm melhores condições que nós somos nacionais, somos independentes. Então, o que é que nos vale essa independência? Quer dizer, então havia essa revolta interna. E acumulando já com a falta das liberdades, e no âmbito dos direitos humanos havia a lei do Chamboco, e as pessoas eram chamboqueadas assim publicamente. O meu chefe de serviço às vezes me ameaçava. Eu vivia num bairro suburbano da Beira. Questões de transporte e tal, às vezes atrasava um bocadinho chegar ao serviço. Então o chefe vivia a me aterrorizar, a dizer: um dia eu vou te mandar capinar, porque era comum punição você ser mandado capinar. Mas eu, um desviador técnico, agora tenho que ir aí a capinar. No dia que esse fulano me mandar capinar, eu não volto mais ao serviço. Quer dizer, era o que andava na minha mente. Eu tinha 20... Quando me juntei a Renamo, tinha 23 anos. 22 para 23, porque completava 23 anos de 14 de outubro de 1980. Então, eu me juntei em maio, 5 de maio. Ainda estava entre 22 e 23 anos. Então, está a ver aquela coisa de jovens, rebeldes. Não, no dia que este fulano me mandar capinar, eu não volto mais ao serviço. Então, quando aparece aquela oportunidade de lutar contra esse regime, que já as conversas de corredores já se sabia que havia um grupo que estava a lutar, e porque nós sabíamos desse trajeto de 10 anos de luta. Então, aquilo acabou sendo uma espécie de um ciclo vicioso, de uma maneira de estar. Se você não está satisfeito, vai à luta e consegue. Portanto, olhávamos o exemplo da própria Frelimo. Eu tenho dito muitas vezes, quando eu converso com alguns compatriotas que são governantes, eu tenho dito: olha, vocês devem ser o exemplo de governação que vocês querem para Moçambique, porque tem que saber que um dia vocês vão estar na oposição e a oposição vai fazer justamente o que vocês estão a fazer, porque não temos outro exemplo de governação. Então, coloco isto na minha decisão naquele momento, porque qual era o exemplo? O exemplo era a Frelimo. Sr. Domingos, por que razão não foram exploradas outras alternativas à guerra, olhando para aquilo que foi o custo real da guerra? Bom, é óbvio. Na altura, se você tivesse opinião contrária, era preso e era enviado para a reeducação. Aí não havia alternativa. Ou reeducação, que acabava sendo morto, porque muitos morreram na reeducação, né? Ou reeducação, morto, ou lutar contra. Portanto, a resistência àquele regime, naquele momento, àquela situação, era a luta. E depois, como eu estava a dizer, que a própria Frelimo acabou sendo um exemplo de luta, porque inspirávamos-nos na Frelimo, que lutou contra o colonialista e venceu e estava ali a se impor. Então, como não estávamos de acordo, então a solução é luta. Porque não havia exemplo de diálogo. Por isso que hoje, pegando esse passado, nós temos que inspirar aos jovens que a solução para qualquer conflito é o diálogo. E isto vai ajudar a que no futuro qualquer diferença, porque as diferenças sempre vão existir. Qualquer diferença, pegamos no exemplo do diálogo que já aconteceu para resolver as diferenças. Sr. Raul Domingos, vamos eleger 3 acontecimentos que marcaram estes 45 anos da independência. O Sr. Raul Domingos vai me dizer pelo menos 2 dos 3, aqueles que não deviam nunca ter acontecido.
Primeiro, a morte de Samora Machel, o programa de reabilitação econômica que é lançado em 1986, depois ganha forma em 87, e a Guerra dos 16 anos. O que é que dos três acontecimentos não devia ter acontecido? Passa a redundância. Estava a dizer, a morte de A morte Samora, do presidente Samora, o programa de reabilitação econômica e a morte do presidente Samora Machel, a Guerra dos 16 anos e o programa de reabilitação econômica. O que não devia ter acontecido? foi um grande desafio isto. O que é que não devia ter acontecido? Esse é um grande desafio. É assim, as coisas acontecem como consequência de alguma coisa. O que não devia ter acontecido era a imposição do regime que nós tivemos, porque se não tivesse acontecido, seguramente teríamos evitado mortes pela guerra dos 16 anos, teríamos evitado o programa de reabilitação econômica, porque o programa de reabilitação econômica tem a ver com o sistema econômico que tinha sido implantado, não tendo surtido efeito, tinha que se trazer um programa de reabilitação. E onde é que fica o bloqueio do Ocidente no contexto da Guerra Fria? E também tínhamos dois regimes racistas na região, Ian Smith no Zimbábue e o apartheid na África do Sul. Bom, Em relação a esta crise econômica profunda por que Moçambique passou. é o seguinte, o regime econômico racista da África do Sul e o apartheid já tinham um grande adversário que era a comunidade internacional, porque toda a comunidade internacional que era a favor da independência e da liberdade dos cidadãos era contra o racismo. E era contra o apartheid, que era uma forma de racismo segregacional. Então, tínhamos já uma força internacional contra, portanto, era uma questão de tempo, mas dia menos dia isso teria que acabar. Portanto, a independência de Moçambique, em vez de ajudar por formas pacíficas a conseguir a remoção destes últimos bastiões do racismo na nossa região, entra em confrontação. Portanto, a confrontação não ajudou, acabou criando divisões no âmbito da Guerra Fria, porque o Moçambique declaradamente se apresenta como um regime marxista-leninista e que pretendia trazer um socialismo científico e isso acaba chocando com os interesses do Ocidente e acaba nos envolvendo na Guerra Fria entre, portanto, o Ocidente e o Leste. E isso, naturalmente, trouxe como consequências tudo isto que acabou de citar como casos que podiam acontecer, como podíamos encontrar o que não podia ter acontecido. Tornou-se inevitável. Tornou-se inevitável. Senhor Raul Domingos, qual foi o papel da Rodésia do Sul e da África do Sul do apartheid na emergência da resistência nacional moçambicana? Bom, tanto quanto eu sei, havia um inimigo comum. O regime da Rodésia, sentindo-se atacado com o governo de Moçambique,
queria se defender. E a única forma de defesa, do ponto de vista militar, é o ataque. Moçambique chegou a atacar a Rodésia do Sul? O apoio que dava a ZANU, portanto, aos guerrilheiros que faziam incursões, então era um ataque. Moçambique tinha como não cumprir as sanções decretadas pelas Nações Unidas? Não tinha como não cumprir, mas estamos a falar de fatos. O que é que aconteceu, o que é que fez com que este regime fizesse o ataque e o que é que fez com que este regime apoiasse a guerrilha. Portanto, havendo um problema interno, havendo um grupo que se insurge e busca apoios, o regime da Rodésia nem mais, porque para se defender dos ataques provenientes de Moçambique, apoia este grupo. Foi o mesmo que aconteceu com a África do Sul e que culmina com o acordo de Nkomati. Portanto, na Rodésia do Sul, portanto, Zimbábue, a situação termina com a independência de Zimbábue, em 1980. Foi 18 de abril de 1980. Com a independência do Zimbábue, cessam os apoios. A África do Sul, que também sentia os mesmos ataques provenientes de Moçambique, acolhe a RENAMO. E em 84 se iniciam as negociações com a África do Sul na perspectiva de que esta resistência, esta luta interna de Moçambique é movida de fora. Então, se é movido de fora, então vamos negociar com aqueles que financiam para parar de financiar. Então, e foi daí que assinou-se o acordo de Nkomati, acho que foi em março de 84. Tendo sido assinado o acordo de Nkomati, é uma outra página, é uma outra história muito interessante, porque em 84, é isso? Sim. 84. Se o acordo de Nkomati, se a memória não me falha, foi precisamente em março de 84. Março de 84, sim. Então, em 84, eu estava na África do Sul. Tínhamos uma unidade, uma base militar que chamávamos de Estado-Maior da Retaguarda. Tinha quantos homens? Não era uma unidade para fazer operações militares, era uma unidade mais de logística e de inteligência. Tínhamos pessoas que faziam trabalhos ligados aos serviços de inteligência, portanto, escutar as comunicações, e nos ocupávamos da logística. Nós sabíamos quantas unidades tínhamos no terreno, sabíamos a logística que tinham, de acordo com as necessidades, em coordenação com as forças sul-africanas, preparávamos as operações para reabastecer. Então, esta unidade foi desmantelada com o acordo de Nkomati. Então, quando se chegou ao acordo, os sul-africanos disseram para nós: vocês têm duas ou três opções. Uma opção seria aceitar a amnistia que o governo estava a oferecer. A outra opção seria ficarmos na África do Sul como refugiados. Portanto, a direção da RENAMO, que seria uma traição aos guerrilheiros, né? Eles convidavam a Força Gama a se refugiar na África do Sul, com os quadros que eu podia identificar, e os sul-africanos podiam acomodar lá na África do Sul e acabava-se assim a guerra. Ou a terceira opção seria todos passarmos para o interior, aqueles que estavam naquela unidade, e fechar aquela base e acabar a relação. Qual foi a opção que vingou? Naturalmente, a de fechar a base e nós voltarmos para o interior. Eu, pessoalmente,
Fui treinado em paraquedismo e fui lançado de paraquedas na zona de Masingir, Mapulanguene, Masingir, com 60 homens e 5 raparigas. Sr. Raul Domingos, quais são os grandes acontecimentos pela positiva que elege que ocorreram ao longo destes 45 anos da independência nacional? Bom, são vários, mas eu gostaria de destacar que, em primeiro lugar, a alfabetização. A quando da independência, Moçambique tinha cerca de 93% de analfabetos. Então, ao longo destes anos, um trabalho positivo foi feito e podemos contar hoje com cerca de 41% de analfabetos. Acho que a última comunicação da ministra da Educação e Desenvolvimento Humano fala desses números, 41%, se a memória não me falha. Embora esta seja uma taxa média, porque se formos a olhar para a região, então para cada região, certamente vamos ter algumas zonas do país que ainda têm taxas bastante elevadas. Há 10 anos atrás, eu estive a ver as estatísticas, há 10 anos atrás, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, olhando também para o género, as mulheres, tínhamos um nível de 83%, em Cabo Delgado, 83%, Nampula, 77%, por aí, Zambésia, 73%, por aí. De analfabetos. Então, mas hoje vamos ver Maputo com níveis mais reduzidos, 15% de mulheres, 5,5% de homens. Estamos a falar de 10 anos atrás, portanto, o último censo, portanto, há 10 anos atrás, 2008, 2009. Outros grandes acontecimentos que se destacam pela positiva para além da educação? Que se destaca pela positiva é, portanto, a mudança de regime político. Sabe que a Constituição de 1990. Não, a Constituição de 75 proclamava o país como um país de partido único. Portanto, a Constituição de 90 vem alterar este quadro, abre as portas, depois, sim, abre as portas para o multipartidarismo e abre as portas para uma economia do mercado e para as liberdades, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação e todas as liberdades fundamentais. Portanto, também foi um grande ganho, né, associado, portanto, ao acordo de paz e reconciliação nacional. Este foi um grande passo. E outro passo importante, que eu julgo importante, quando olharmos para aquilo que é a paz, a democracia e o desenvolvimento, a descentralização. Portanto, esta lei que foi aprovada da descentralização, a possibilidade de trazer maior participação do cidadão sobre os seus destinos e sobre o desenvolvimento, eu penso que são os grandes ganhos. E faz precisamente 30 anos, este 2020, que foi aprovada a Constituição da República, portanto a nova Constituição, que introduz um novo regime multipartidário. O que é que impediu os partidos que surgiram depois disso de se revelarem uma alternativa de facto, que pudesse merecer a confiança dos eleitores? Bom, uma coisa é a lei e outra coisa são as práticas.
Infelizmente, nós temos boas leis, se calhar as melhores de África, mas ainda continuamos com uma prática que deixa muito a desejar e que ainda prevê muitas lutas. Oxalá que não sejam lutas armadas, que a juventude perceba de que muito trabalho foi feito e que tem nas suas mãos o poder institucional que podem utilizar por outras vias para a sua implementação. Eu posso dar um exemplo. Com toda esta abertura democrática, com todas essas liberdades constitucionais, ainda temos uma província no país que está fechada. Qual é que é? A província de Gaza. De que forma? Porque quem quiser vai à província de Gaza. Não é quem quiser, não. Isso é muito bonito falado aqui, que quem quiser. Não é quem quiser. Está fechado em que sentido? Está fechado é que você vai para Gaza, sobretudo isso se vê nos tempos de campanha, você vai para Choque, quer fazer campanha da oposição, leva pedradas. E tens aí a polícia a assistir e não faz nada. Você vai para Manjacás, leva pedradas. Vai para Chibuto, leva pedradas. Sem querer ser advogado de quem quer que seja, sou Raul Domingos. A província de Gaza é aquela que sofreu os últimos efeitos bastante dramáticos da guerra dos 16 anos. O relato que faz não será precisamente resultante disto. Aquela população ainda vive nas suas mentes o que se passou do ponto de vista das matanças. Não tem nada a ver com a população. Isso tem a ver com o regime, o poder instituído. Né? O poder é tolerante, o poder permite isso. Eu não quero acreditar que haja uma província no país que tenha sofrido mais que a outra e que se outorga o poder de fazer aquilo que está a acontecer. E mais, vê-se que é algo tolerado pelo poder quando nas últimas eleições nós assistimos ao empolamento dos números de habitantes, que a própria instituição responsável pela estatística diz que aquele número só em 2040 que aquela província pode atingir esse número. Mas, entretanto, tudo passou como se nada tivesse acontecido, as eleições já aconteceram e os resultados são aqueles que todos nós sabemos, uma maioria esmagadora do partido no poder naquela província. Portanto, eu trago isto para ilustrar a minha afirmação de que, apesar de termos boas leis, apesar de ter essas conquistas todas que nós tivemos, democráticas, mudança de Constituição, etc., ainda temos um déficit na prática. A prática, o implementar dessas leis. É isto que ainda nos traz algum atraso, porque nós precisamos de construir a nação. Temos o Estado moçambicano delimitado o seu território, reconhecido nas Nações Unidas, temos a independência, temos a bandeira, temos o hino nacional, somos moçambicanos, mas precisamos de construir a nação moçambicana. Então, a construção da nação passa necessariamente pela permissão, pela liberdade, porque quando uma província impede que um partido político vá lá fazer a sua campanha, aliás, por aquilo que acaba de me dizer, até se calhar podia se achar justiça que isso acontecesse contra a Renamo, que esteve a fazer a guerra. Mas por que isto acontece contra o MDM? Por que acontece contra outros partidos que não estiveram envolvidos na guerra? Então, há qualquer coisa manietada pelo regime no poder que leva a esses comportamentos. Então, este é o déficit que ainda temos
a colmatar nesta luta pelo desenvolvimento. O que é que acha que a oposição deve fazer para se reconciliar com aqueles segmentos que se revelam, como diz, hostis à oposição, sobretudo em momentos eleitorais? Não é contra aqueles que têm que fazer, é contra o poder, porque aqueles têm um backup do poder. O poder permite, o próprio poder é que incentiva. Não foram as populações de Gaza que apresentaram aquelas estatísticas que só podemos esperar em 2040. É o poder. Portanto, o poder instituído é que tem que ser combatido de forma a se adaptar ao modelo democrático que nós todos escolhemos. Vislumbra, Sr. Raul Domingos, quando é que a oposição em Moçambique se poderá revelar alternativa à governação? Bom, não digo que na oposição que também esteja tudo bem. É uma oportunidade que me dá para fazer uma introspecção e também fazer uma crítica à própria oposição. Eu tenho vindo a dizer várias vezes, parece estar a discursar para o deserto, parece não estar a ser ouvido, que a oposição precisa de se encontrar, precisa de facto de se apresentar como alternativa, precisa de conquistar esta simpatia, de ser visto como alternativa ao poder. Enquanto a oposição estiver dividida, como tem estado, porque aqui há muitos partidos que não têm necessidade de existir, só servem para a dispersão de votos. É verdade que isso também faz parte da estratégia de quem está no poder, mas há partidos que, no meu entender, têm a responsabilidade de olhar para essa situação e dizer basta. E encontrar uma plataforma de entendimento para se apresentar como alternativa. Estou a falar concretamente do maior partido da oposição, estou a falar do segundo partido da oposição com assento no Parlamento e estou a falar do meu partido. Eu tenho um partido, o PDD, que está implantado ao nível nacional. Em 2004, quando entramos para a corrida eleitoral, nós conseguimos levar a bandeira do PDD até a localidade, o posto administrativo mais longínquo deste país. Há jornalistas, eu me lembro do Jaime Kwambe, em 2004, depois da campanha eleitoral, ligou para mim a me felicitar, a dizer, sim senhora, encontrei PDD onde eu nunca imaginei que pudesse estar. Nós é que instituímos, posso me orgulhar disso, a ideia de colocar a bandeira onde nós estivermos, independentemente se aquilo é sede do partido ou não. Em casa de um membro, é aí onde nós reunimos, é numa árvore frondosa, é aí onde nós reunimos, coloque aí a nossa bandeira. Então, nós conseguimos levar a bandeira para todos os cantos do país. Portanto, sinto esta representação, mas isso não basta para se apresentar como alternativa. Precisamos de... É preciso perceber também que o PDD é resultado de uma cisão com a Renamo. O MDM é resultado de uma cisão com a Renamo. Então, para trazer alternativa como oposição, é preciso matar essa cisão e trazer uma união. E eu estava satisfeito com o Congresso da Renamo em 2019,
em que aparecia com o slogan Renamo Unida rumo à Vitória. Portanto, isso para mim via como uma Renamo com uma visão de união da oposição para se apresentar como uma alternativa ao poder que hoje temos instituído. Mas, afinal de contas, foi solo de pouca dura, foi um slogan para atrair simpatias, mas na prática esse slogan não se faz sentir. 45 anos depois da independência, qual a direção que o Sr. Raul Domingos acha que o país deve seguir? Em busca da prosperidade que foge, desde sempre fugiu dos moçambicanos. O país precisa de se encontrar como nação, precisamos de ter uma agenda nacional. Não se pode confundir um projeto político de um partido com uma agenda nacional. A agenda nacional tem que incluir todas as sensibilidades. E nós tínhamos essa agenda. Primeiro foi a Agenda 2025, depois apareceu uma Agenda 2030, antes de se cumprir a 2025, o que já se visualizava aí alguma dissonância, porque não fazia sentido. Enquanto estamos a discutir, enquanto já tínhamos uma agenda que até foi apreciada e aprovada em resolução da Assembleia, em vez de seguirmos essa agenda, não seguimos, desejamos outra. Mas, e como consequência, alguns aspectos que vinham previstos na agenda, como se não tivessem sido observados, podíamos voltar a ter um conflito, aconteceu. Portanto, a falta de reconciliação nacional, a falta de inclusão política, econômica, social. Portanto, o que eu recomendo, o que eu acho que o país devia olhar para o futuro é pensar numa agenda nacional, uma agenda inclusiva, uma agenda que traga todas as sensibilidades, em que qualquer que seja o governo que estiver no poder, tenha essa agenda como uma bússola, que mostre o norte, onde é que devemos seguir. Hoje temos a exploração dos recursos naturais. É comum ouvir se estes recursos são uma bênção ou uma maldição. Por quê? Porque muitas vezes os poderes que querem estar eternamente no poder recorrem aos recursos para oprimir o seu próprio povo. Então, temos que ter uma agenda nacional que nos permite usarmos dos recursos para o bem do nosso próprio povo. Usarmos tudo o que nós temos para o benefício do próprio país, para sairmos da cauda dos países mais pobres do mundo, enquanto somos um produtor de gás, de petróleo, de madeira, de ouro, de diamante, e temos um mar muito rico. Temos essas riquezas todas, mas continuamos pobres. Então, uma agenda nacional é recomendável. Sr. Raul Domingos, acha que se consegue edificar uma agenda nacional com o fenômeno de autoexclusão que muitas vezes se verifica do lado da oposição? Bom, a autoexclusão da oposição é um fenômeno que eu acredito que facilmente pode ser combatido com programas de reconciliação. Porque quando nós falamos de paz e reconciliação nacional, temos que passar de discurso, temos que passar de palavra para ação. O que é que tem sido feito no concreto para que a paz e a reconciliação seja efetiva?
Eu não conheço nenhum programa nesse sentido. Então, recomenda-se um programa de paz e reconciliação para que ela seja efetiva. Raul Domingos, um político, foi o nosso convidado a este espaço especial alusivo aos 45 anos da independência nacional que Moçambique celebra este 25 de junho de 2020. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Muito obrigado, acima de tudo, pela preferência. Fique bem.